Salve, salve, alunos e alunas do canal Educação. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas a mais essa aula de ensino religioso. A aula de ensino religioso, aula magna de ensino religioso, aula das aulas, aula Nobel de ensino religioso. E eu agradeço imensamente. Eu agradeço carinhosamente a participação, a audiência de tanta gente linda, maravilhosa, inteligente, competente do meu Piauí, do Brasil e do mundo inteiro. Salve, salve! Alegria, alegria! Abraço carinhoso aos polos que me acompanham, aos alunos. Quanta gente maravilhosa, linda, acompanhando, prestigiando essa aula. E sem perder tempo, sem perder tempo, sem perder tempo, porque tempo é conhecimento. E qual será? E qual será? E qual será a nossa temática de hoje? Princípios e valores éticos nas tradições religiosas ocidentais. Cristianismo católico. Abraço, meu querido Denilson. Aquele abraço carinhoso, meu amigo. Salve, salve, alegria, alegria, tá bom? Turma, hoje nós vamos continuar, certo? A nossa série de aulas sobre princípios e valores éticos, ou seja, sobre a ética. Lembrando que a ética é um discurso sobre o bem e o mal. E que na prática a ética ela é um discurso moral, que é o certo ou o errado. A maioria das religiões, elas possuem intelectuais, pesquisadores, que refletem a doutrina sobre termos éticos, sobre o bem e o mal, uma dimensão filosófica, mas na hora de comunicar ao público, aos seus seguidores, o discurso é moral, o que é certo, o que é errado. Então, querido aluno, apesar da aula ser sobre princípios e valores éticos, uma reflexão filosófica sobre o bem e o mal, sobre princípios, sobre conceitos, a aula será basicamente direcionada ao discurso moral das religiões que está contido em suas doutrinas. Então, como objetivos temos dois, olha só. Reconhecer na doutrina e escrituras do cristianismo católico ensinamentos relacionados à moral e à ética, e conhecer a forma como é vivenciada na prática a dimensão ética no cristianismo, avanços, desafios e limites. E também teremos resolução de questões. Querido aluno, vamos agora recordar a aula anterior, em que nós fizemos uma análise do discurso ético do cristianismo, mas em termos gerais, sem levar em consideração as divisões que há no cristianismo. As divisões, basicamente, entre igreja católica, igreja evangélica e igrejas ortodoxas. Lembrando que em cada uma dessas divisões, nós temos outras divisões. Opa, professor, a igreja católica é una. Não, não é una. Não é uma única igreja. É porque não falam para vocês católicos. Mas a Igreja Católica é formada por 24 igrejas, sendo que a Católica Apostólica Romana é a maior, mas há outras 23 igrejas católicas, está bem? Cobrem do seu padre, do seu bispo, que expliquem isso para vocês, porque brigam muito com os evangélicos nesse ponto, quando não corresponde à verdade, né, plena, tá bom? Olha só. Qual é o mandamento-chave do cristianismo? Muito fácil, está bem? É amor a Deus e ao próximo, tá certo? É a resposta correta. Para você que acertou, aquele 10 com louvor. Maravilha, maravilha. Que coisa linda, que coisa bela. Pode comemorar. Segundo, nós vimos na aula passada exemplos positivos e negativos da dimensão ética cristã nas comunidades
fundadas pelos apóstolos, nas primeiras comunidades. O nome primitiva quer dizer primeiro, não quer dizer que eram pré-históricos, que eram pessoas atrasadas. Primitivo aqui é primeiro, tá bom? É como primícias. O que são primícias? Os primeiros frutos de uma árvore, não é? Os primeiros frutos de uma árvore são as primícias. Primeiro, tudo é primeiro, tá certo? E aqui pergunta o exemplo positivo da dimensão ética das comunidades primitivas. O exemplo positivo é Barnabé. Segundo o livro dos Atos dos Apóstolos, Barnabé, ao se engajar, ao se juntar à comunidade dos apóstolos, ele vendeu tudo o que tinha, vendeu tudo, abriu mão de tudo, porque Jesus já havia instruído aos seus discípulos: se alguém quiser me seguir, renuncie, né? Renuncie ao que você tem e abrace a minha causa, abrace o meu projeto, abrace a minha missão. Ele vendeu tudo, deu aos apóstolos, e os apóstolos não ficaram com dinheiro, não ficavam com dinheiro. Os apóstolos pegavam o dinheiro e distribuíam aos pobres, para que não houvessem necessitado entre eles, para que não houvesse necessitado, os apóstolos partilhavam, não é? Destinavam a riqueza, o dinheiro que era conseguido às pessoas, né, mais merecedoras de atenção das comunidades. Bom, agora vamos começar, olha só, sobre o cristianismo em si e sobre a dimensão ética do cristianismo católico. Turma, antes de começar, eu preciso falar uma questão muito séria sobre a aula de hoje. Nós vamos estudar a doutrina moral da Igreja Católica, o discurso moral. Então, precisamos ter muito respeito e atenção, porque a doutrina da Igreja Católica, ela é fundamentada num livro chamado O Catecismo da Igreja Católica. Professor, então o católico não lê a Bíblia? Sim, ele lê a Bíblia, ele estuda a Bíblia, ele ora a Bíblia, o livro sagrado cristãos tem muito valor para os católicos. No entanto, a Bíblia não fala sobre todos os assuntos. Professor, sim, a Bíblia não tem uma palavra sobre todos os assuntos. Por exemplo, hoje estamos na era da automação do trabalho, da robótica, na era da informática, tecnologia. Qual é a palavra que a Bíblia tem sobre isso? Nenhuma. Então, é preciso traduzir a Bíblia para o presente, para situações contemporâneas. Não é fazer uma revisão do texto bíblico. Não é reescrever a Bíblia. É traduzir a mensagem bíblica aos problemas concretos atuais, bioética, genética. São questões que não estão abordadas diretamente na Bíblia. Então é preciso fazer uma interpretação da Bíblia para os dias atuais. E como se faz isso, professor? Muito simples. Qual é a mensagem central da Bíblia? É a vida. E qual é a mensagem central do cristianismo? O amor ao próximo e a Deus. Então, pegando essas duas chaves de leitura, o amor e a reciprocidade, juntamente com a vida, a Igreja Católica faz uma leitura da atualidade de acordo com essa chave de leitura. Amor, reciprocidade e vida. Basicamente, o Catecismo da Igreja Católica, ele faz a seguinte pergunta: se Jesus estivesse aqui, diante desse problema que não é abordado na Bíblia,
como ele se comportaria. Professor, é impossível, não é. É só você pegar a essência da mensagem de Jesus. Amor a Deus, amor ao próximo e defesa da vida. Se eu pegar essa chave de leitura, eu consigo fazer uma interpretação dos acontecimentos. O catecismo, ele vai sistematizar a doutrina, sistematizar essa interpretação da Bíblia aos dias atuais. Então, o catecismo é um livro sagrado. O catecismo da Igreja Católica é um livro sagrado. Ele pode não estar no mesmo nível da Bíblia, que é o livro sagrado para os cristãos. Mas como ele pega a essência da palavra da Bíblia, ele se torna também um livro sagrado. Então, evangélicos, respeitem os católicos quando os católicos citarem trechos do catecismo para fundamentarem a sua fé, porque isso significa que eles estão atentos ao magistério, ao ensinamento da sua igreja. E toda religião tem uma doutrina que segue, tá bom? Então, vamos ver aqui alguns assuntos da atualidade que serão abordados pelo catecismo da Igreja Católica. Catecismo esse, mais uma vez, que tem seus fundamentos na Bíblia, tá certo? Para o católico, o catecismo vale muito, muito mesmo, tá bom? Turma, a palavra catecismo significa instruir a viva voz. O que eu estou fazendo agora é um catecismo, estou instruindo a viva voz os meus alunos. Trata-se de uma exposição da fé e da doutrina da Igreja Católica Apostólica Romana, ou seja, é um livro voltado para os católicos. O evangélico ortodoxo não precisa seguir o catecismo da Igreja Católica. Eles já seguem doutrinas particulares, porque toda religião tem sua doutrina, tem seus ensinamentos, certo? Que o fiel deve seguir à risca. O catecismo, ele é uma referência para o ensino da doutrina da Igreja Católica. Por meio do catecismo, nós podemos conhecer os elementos fundamentais e essenciais do cristianismo católico. Segundo a Igreja Católica, o catecismo é fundamentado na Sagrada Escritura, acabei de falar para vocês, é uma interpretação, uma atualização da Bíblia, não é reescrever a Bíblia. Infelizmente, estamos num tempo que a gente tem que ressaltar as coisas, porque as pessoas gostam muito dos cortes. Vamos ver o corte de tal canal. Aí se pegar um corte meu anterior, pode dar a impressão errada. Volto a repetir. O catecismo é inspirado na Bíblia. Uma atualização, interpretação dos problemas modernos, concretos, que não foram abordados diretamente na Bíblia. E essa interpretação, ela tem duas chaves de leitura. O amor ao Deus e ao próximo e a defesa da vida, tá bom? A tradição apostólica e ao magistério da igreja, o ensinamento dos padres, bispos e do Papa. Boa parte das reflexões éticas da Igreja Católica você vai encontrar na terceira parte do catecismo, que é basicamente a vida em Cristo, os 10 mandamentos. Mas outras questões éticas você encontra no decorrer do documento. Mas boa parte daquelas que nos interessam estão nesse documento. Lembrando que eu fiz um recorte, peguei 4 ou 5 temáticas, não peguei todas as temáticas, está bem? Mas as temáticas que eu separei, selecionei, são muito importantes e são muito úteis para a gente entender o direcionamento, né, da reflexão moral e ética do cristianismo católico. Bom, para início de conversa, o catecismo vai falar sobre a dignidade do ser humano. É fundamental para o cristianismo católico preservar, honrar a dignidade do ser humano. Por quê? Porque o ser humano, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, do Criador. Então, se eu fui criado à imagem e semelhança de Deus, a imagem de Deus está em mim.
É aquela música das crianças, né? Você é a cara do pai, você é uma gracinha. Então, você é um reflexo divino, tá bom? Você é dotado de uma alma espiritual e imortal. A pessoa humana é a única criatura racional e ela é dotada de iniciativa e do domínio dos seus próprios atos. Esse ponto aqui é fundamental. Por quê? Porque aqui está falando em algo chamado livre-arbítrio. Professor, o que é livre-arbítrio? Livre escolha. Das criaturas que há no mundo, o ser humano é a única que é capaz de escolher e decidir, né, qual ato, qual ação irá realizar. O ser humano ele não é preso aos instintos, ou pelo menos não deveria ser preso aos instintos. Ele deveria usar a razão para escolher e decidir os seus atos. E é dotado de iniciativa. O que isso quer dizer? A palavra iniciativa é importante porque diz assim, basicamente isso. O ser humano não é um robô programado para agir segundo o Criador, segundo Deus. O ser humano ele é livre. O ser humano ele pode escolher e decidir os seus atos. O ser humano pode tomar a iniciativa em qualquer situação. Essa característica faz parte da dimensão da dignidade do ser humano. Porém, olha só, ao mesmo tempo que somos livres e podemos decidir sobre nossos atos, nós devemos ser responsáveis. Liberdade não é fazer tudo o que eu quero, na hora que eu quiser, com quem eu quiser, sem me preocupar com as consequências e sem assumir a responsabilidade pelas consequências. Liberdade caminha junto com a responsabilidade. Se você tomou alguma iniciativa, se você fez algo, você tem que assumir as consequências da sua ação. Isso é responsabilidade. Quando eu não assumo as consequências das minhas ações, eu sou uma pessoa irresponsável. Agora veja que interessante. Olha só. Liberdade é poder. Agora, olha só os fundamentos da liberdade. Na vontade, eu quero. Na razão, eu devo. De agir ou não agir. De fazer isto ou aquilo. Praticando ações voluntárias e deliberadas. Ou seja, quando eu pratico uma ação, eu pratico intencionalmente, racionalmente. Eu quero fazer isso. Nós escolhemos agir dessa ou daquela forma em cada situação. Então, a liberdade, ela torna o ser humano responsável por seus atos. E é isso que muita gente não quer entender. As pessoas querem ser livres para fazer o que quiserem, mas não querem prestar contas do que fizeram a ninguém, não querem assumir a consequência dos seus atos e assim por diante. Agora, a responsabilidade do ato, ela pode ser diminuída. Por exemplo, se a pessoa é um ignorante, ou seja, uma pessoa que não tem consciência do que está fazendo, essa responsabilidade ela é diminuída. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que estão fazendo. É uma frase de Cristo na Bíblia. Cristo, ele diminuiu a responsabilidade dos seus carrascos porque eles não sabiam, eram os ignorantes, não tinham consciência do que estavam fazendo. A violência, quando você é obrigado por métodos violentos a agir dessa ou daquela forma. O medo, agiu por medo. Hábitos, o automatismo.
Afeições desordenadas. Você está num período da sua vida em que você emocionalmente está instável. Então, muitas ações que você faz, um período difícil, você está estressado, você está angustiado, nervoso, perseguido e acaba fazendo uma coisa que não deveria. Deus olha para você com misericórdia. Ele não queria que você fizesse o que você fez, mas ele entende que você estava estressado, angustiado, nervoso. Ele não vai tirar a responsabilidade sua por essas ações, mas ele vai diminuir essa responsabilidade. Quanto mais, agora aqui no número 1733, é a definição clássica de liberdade para o cristão. Olha só. Quando mais o homem fizer o bem, mais livre se torna. Aqui é o conceito de liberdade que o catecismo utiliza. Liberdade é fazer o bem. Essa frase não está escrita na Bíblia, mas ela está de acordo com os ensinamentos de Cristo e os livros da Bíblia. Liberdade é fazer o bem. Toda vez que eu pratico o bem, minhas ações estão voltadas para o bem, eu penso no bem, eu estou livre. Ao passo que, se eu não tenho minhas ações voltadas para o bem, mas voltadas para o mal, o que é mal, o que é mal, ele me afeta. O que é mal torna-se senhor das minhas situações, eu não sou livre, eu sou um escravo. Para a Igreja Católica, liberdade somente em Deus. Liberdade apenas em Deus. É uma ideia que está de acordo com a essência bíblica. Amar a Deus e ao próximo, defesa da vida. Então, pegando essa ideia da dignidade do ser humano, liberdade e responsabilidade, é que nós iremos abordar alguns assuntos, certo? Relacionados à moral no cristianismo, ao discurso moral, reflexão moral. Primeiro assunto, ó, a consciência. O que é a consciência, segundo a Igreja Católica? É o núcleo mais secreto do ser humano, no qual ele se encontra a sós com Deus, cuja voz ressoa na intimidade do ser. Lembram do conceito clássico de consciência que nós estudamos em aulas passadas? O que é consciência? Ó, capacidade de reagir ao certo e ao errado. Aprendemos também que a consciência é um acusador, é um juiz que nos aponta onde erramos, estamos errando ou vamos errar. Só que o que fala o catecismo é o seguinte: essa capacidade de reagir ao certo e ao errado, ela não é racional. Essa capacidade, ela é divina, é de Deus. Ou seja, se eu escutar a voz de Deus, certo? Se eu escutar a voz de Deus, os meus atos serão voltados para o bem e eu não vou ter a própria voz de Deus me acusando. Bíblia, Caim, a consciência dele. Caim, onde está o teu irmão? Deus habita a consciência do ser humano. Então, não é uma reflexão racional reagir ao certo ou ao errado. É um dom divino. Quando eu tenho esse dom divino,
Eu consigo identificar o que é certo, o que é errado, rejeitar o que é errado e abraçar o que é certo. No mais profundo da consciência, o ser humano descobre uma lei que não se deu a si mesmo. É uma lei divina, mas é uma lei que ele deve obedecer. O cristão, ele não tem escolha. Ele tem que fazer o bem. Ele tem que amar o próximo e a Deus. Ele precisa defender a vida, ele não tem escolha. Se o ser humano desvia desse propósito, amar a Deus e ao próximo e defesa da vida, ele está indo contra a vontade de Deus, cuja voz ressoa aos ouvidos do coração, chamando, olha só, Deus chama o cristão a sempre amar, fazer o bem e evitar o mal. Simples assim, como vocês jovens gostam de falar. Evitar o mal, fazer o bem e evitar o mal. E para os cristãos, Deus é o sumo bem. O que isso quer dizer? Ele é o bem máximo, ele é o bem absoluto. Deus é o bem absoluto. Se você dá atenção à voz de Deus, você elimina a voz do demônio, do diabo. Olha só que reflexão muito interessante, muito madura, consistente da Igreja Católica. A Igreja Católica ela possui algo de muito bonito, que é uma tradição filosófica. Boa parte da filosofia, certo, durante um período, foi dominada por pensadores cristãos católicos que deram uma contribuição valiosíssima para o cristianismo na reflexão sobre temas morais e éticos. Para muitos pesquisadores da igreja, a igreja cristã, o cristianismo e a igreja católica em si, ela possui dois Antigos Testamentos. O Antigo Testamento bíblico, que não é esse que nós conhecemos de Gênesis até Malaquias, os livros da Bíblia, Macabeus, do Antigo Testamento, e um outro Antigo Testamento é a filosofia. A filosofia é, por exemplo, para os gregos, um Antigo Testamento bíblico, percebem? A Igreja Católica se apoia também na reflexão filosófica. E isso é muito interessante, por quê? Porque mantém a fé no nível racional, sem deixar se controlar pelas paixões. Consciência moral, olha só, consciência moral é um juízo da razão, pelo qual a pessoa humana reconhece a qualidade moral de um ato. De um ato que vai praticar, antes que ele pratique, Deus, porque a consciência sabemos que é Deus, antes que ele pratique, Deus já fala, vai dar errado. Opa, não posso falar essa palavra. Você vai ter problema. Que estás prestes a executar, tu vai teimar mesmo assim. Eu estou te falando, eu sou Deus, estou te falando que você vai fazer uma coisa errada e você vai teimar, ou que já realizou. Você fez, agora assuma a consequência do que você fez. Seja maduro. Nós temos muitas crianças de 40, 50 anos que não assumem responsabilidade. A consciência moral, ela julga as opções concretas. Deus, consciência moral aqui é Deus, não é a razão, é Deus. Deus julga as opções concretas e ele vai aprovar as suas opções que são boas, mas ele vai denunciar, reprovar aquilo de mal que você tenha feito. Então, esse farol aqui, nesse farol aqui não está o ser humano.
Nesse farol aqui está, botar aquele desenho clássico de Deus. Deus vê tudo, não é? No banheiro das escolas. Numa escola católica que eu trabalhei, tinha esse desenho ainda. Aí embaixo tem Deus, Deus vê tudo. Deus tudo vê, né? Porque o triângulo é a trindade, Deus tudo vê. O cantor Raul Seixas, ele tem uma música muito bacana chamada Paranoia. Raul Seixas, ele estudou numa escola católica. Quando jovem, na escola, no Colégio Marista de Salvador, se não me engano, e nos banheiros naquela época, década de 70, 60, tinha esse desenho aqui, do Deus tudo vê. Então, isso marcou negativamente a imagem de Deus de Raul Seixas. Marcou negativamente e, não é, interferiu muito na sua ideia de Deus de um modo geral. E ele escreveu a música Paranoia, que é muito interessante, não é? Porque você pode apresentar Deus sob a forma de amor, mas você também pode apresentar Deus como um carrasco, um Deus que provoca medo. E o Deus que foi apresentado a Raul Seixas, nessa escola católica, foi um Deus do medo, um Deus punitivo, vigiar e punir, um Deus que controla. Aí tem aquela música, né? Quando chega a hora de dormir, né? De repente eu fico só, sinto um medo que vem sei lá de onde. Por quê? Porque eu fico com a impressão de que Deus está observando o que eu estou fazendo. Aí numa parte da música ele fala, né? Vacilava sempre quando eu ia ao banheiro. Medo, pois sabia que Deus estava ali dentro do banheiro. Vendo o que a gente faz dentro do banheiro. Vendo tudo o que a gente faz dentro do banheiro, né? O Deus punitivo. Desculpa, eu esqueci a letra, eu resumi a letra. Né? É uma experiência de Deus terrível. Então, por isso que o Raul Seixas diz, né? O Deus que me apresentaram era um Deus que me deixava paranoico. E aí, o Deus que você acredita, é um Deus que lhe faz bem ou um Deus que lhe faz paranoico? Né? Aí, muita gente critica o Raul Seixas, não é? Só que para Raul Seixas, você vai usar, não é? Você vai usar aqui o critério da responsabilidade diminuída. Porque o Deus que foi apresentado a ele foi o Deus do medo, um Deus que vigiava, que punia, um Deus que atuava nas afeições desordenadas, tá bom? A consciência moral, ela conduz o ser humano no momento oportuno a fazer o bem e praticar o mal. Então, se você ouve a voz de Deus, você não vai fazer o mal. É o que deixa bem claro a Igreja Católica. Se você escuta a voz de Deus, você não vai praticar o mal. Vamos seguir adiante, ó. Agora algumas temáticas polêmicas, ó. A eutanásia, o suicídio, o escândalo, a saúde e o aborto. Algumas temáticas polêmicas que a Igreja Católica aborda. Mais uma vez, vou repetir para vocês, não é? É uma doutrina da Igreja Católica, que os católicos seguem. Se você é de outra religião, eu não concordo. Tudo bem, você não concorda, mas tem que respeitar, porque é assim que eles veem o mundo. Né? A visão deles sobre o mundo é essa, assim como você também tem uma visão sobre o mundo. Ou você vai me dizer que se você dizer que Deus, que você pode andar armado porque Jesus aprova, não é uma visão de mundo particular sua? Porque a maior parte das pessoas não aprova a sua visão. Dizer que a arma, Cristo quer a arma, tá bom? Então, é uma visão particular sua, tá certo? Não é uma visão global. Você que está optando por andar armado em nome de Cristo, tá certo? Ele era pacifista, tá bom? Ele era uma pessoa que defendia a vida e não a morte, né? Até onde eu sei, a Bíblia não registra nenhum ato de violência de Jesus esfaqueando alguém e matando. Tá certo? Continuando. Aqueles que possuem a eutanásia. Gente, eutanásia, basicamente, é pôr fim à vida de pessoas deficientes,
doentes, moribundas, certo? Para a Igreja Católica, a eutanásia, ela é inaceitável, porque a eutanásia é você abreviar a vida, é você parar a vida. Pronto, vou usar um termo bem simples. Parar a vida. A pessoa diz, eu não quero mais viver, estou sofrendo demais com essa doença. Aí o médico vai, desliga os aparelhos, ele injeta uma injeção letal, um veneno, para que você morra. Isso a Igreja Católica condena. Mas, quando é a ortotanásia, a Igreja Católica tem outra visão, que nós veremos já já, tá bom? Então, aqueles que possuem uma vida deficiente ou enfraquecida, eles merecem um respeito especial. Eles devem ser amparados para que possam tentar levar uma vida tão normal quanto possível. Por fim, a vida de pessoas deficientes, doentes ou moribundas é, na Igreja Católica, moralmente inaceitável. Ninguém tem o dom, o poder de tirar a vida do ser humano, a não ser Deus. Uma ação ou omissão que cause a morte com o fim de acabar com o sofrimento, ele é um assassinato, porque é contrário à dignidade da pessoa humana e ao respeito do Deus vivo. A Igreja Católica é muito clara. Eutanásia é um assassinato. É por isso que, por exemplo, na Colômbia, alguns meses atrás, um senhor, ele conseguiu o direito de fazer a eutanásia e a Igreja Católica se colocou contra. Por quê? Ela fez o que ela tinha que fazer, se colocar contra. Ela vai apoiar? Não, porque a doutrina dela é clara. A eutanásia, né? Deus dá, Deus tira. Tem até aquela música, Deus me deu, Deus levou, só Deus tem esse poder, tá bom? Mas há uma situação médica que a Igreja Católica, ela não é que reconhece, mas ela tolera, que é a ortotanásia. O que é a ortotanásia? Em vez de abreviar a vida, parar a vida, desligar os aparelhos, eu vou diminuir o tratamento médico, que às vezes é muito caro. Tem uma família, tem uma pessoa no hospital sendo mantida viva por aparelhos, ela não tem nenhuma expectativa, o médico já desenganou, disse que a pessoa não tem nenhuma chance de sobreviver, de ter uma vida normal, a família gastando muito dinheiro para manter a pessoa viva. Então, a Igreja Católica diz, você pode cessar o tratamento, desde que a pessoa, o paciente, seja consultado. Foi o que aconteceu com o Papa João Paulo II. O Papa João Paulo II, ele pediu para que o tratamento fosse interrompido. Ele não pediu para morrer, para ser morto. Ele disse, olha, a vida é um dom de Deus e eu sinto que Ele está me chamando. Percebe? Quando eu mantenho uma vida artificialmente, eu posso estar fazendo, né? Quando esse método extraordinário de prolongar a vida, eu posso estar prolongando uma vida cuja história já chegou ao fim. Deus está me chamando e as pessoas não me deixam ir ao encontro de Deus. Então, esses tratamentos que são perigosos, extraordinários, resultados que não são satisfatórios, parar o tratamento pode ser, a Igreja Católica diz, pode ser. Ela não fecha a discussão, mas ela diz, pode ser legítima. Isso não significa matar, mas aceitar o fato, deixa eu botar outra cor aqui, aceitar o fato de que nós não podemos impedir a morte. Eu não vou matar a pessoa, mas eu vou aceitar o fato de que eu não posso impedir que ela morra.
Então eu cesso o tratamento, diminuo o tratamento. Mesmo que agora é o seguinte, decidiu-se pela ortotanásia, decidiu-se que vai interromper o tratamento, mas a pessoa sente muitas dores. O que é que deve fazer? Ó? O uso de analgésicos para aliviar a dor é moralmente aceito, mesmo que isso abrevie ainda mais os dias. A pessoa tem o direito de morrer em paz. A pessoa tem direito de morrer, certo? Com serenidade, com tranquilidade. Então, olha só, Igreja Católica é contra a eutanásia, é contra matar o paciente, mas ela não tem uma palavra fechada e não condena quando o tratamento ele é interrompido e a pessoa fica nas mãos de Deus, esperando a hora de se encontrar com Ele. É um tema muito forte, muito pesado, certo? Mas é muito interessante a Igreja Católica abordar isso sob um aspecto racional também. Aí eu dou parabéns à Igreja Católica. Vamos agora ao segundo, suicídio. Certo, turma? Pela eutanásia, nós já temos uma ideia de qual a posição da Igreja Católica com relação ao suicídio. Ó, a tua vida não é tua, é de Deus. Sua vida não é sua. Aqui é o princípio da Igreja Católica com relação ao suicídio. Sua vida não é sua, ela é de Deus. Quando você nasce, Deus lhe dá uma responsabilidade. Qual é? Administrar a vida que Ele te deu. Porém, nunca devemos esquecer que Deus é o Senhor da vida. Deus é o Senhor da vida. A vida é dele, não é sua. Então, você é um administrador da tua vida. Você não é proprietário dela. Você administra a vida que lhe foi confiada por Deus. Deus é o Senhor soberano da vida. Devemos receber a vida com reconhecimento e preservá-la para honra de Deus e salvação de nossas almas. Por aqui já é bem claro, a Igreja Católica proíbe e condena o suicídio. Pelo menos oficialmente. Está bem? Mas é claro que os líderes religiosos católicos, eles olham com atenção caso a caso. Eles não aprovam o suicídio, mas eles não deixam de dar a assistência à pessoa que está passando por um momento tão difícil em sua vida, que a ela o que mais importa seria morrer. O suicídio, gente, ele é contrário à responsabilidade do ser humano para conservar e perpetuar a sua vida. Esse argumento aqui do suicídio, ele também vale para a legítima defesa na Igreja Católica. Se alguém vai me tirar a vida, eu tenho o direito de protegê-la. É somente nesse caso que é admitido o homicídio. Quando a minha vida está ameaçada. Daí para você andar armado toda hora, tem um salto muito grande. Você não pode, né, segundo uma concepção, né, de cristianismo racional na sua essência, você não deve andar armado para defender a sua vida, ameaçando a vida dos outros. Certo? Você tem direito, quando a sua vida, ela é ameaçada, de se defender. Mas você não tem direito de ameaçar a vida dos outros. É um salto enorme. Você é cristão que defende as armas. Você está sendo desonesto com seus irmãos e com Cristo. Tá bom? Vai prestar contas. Vai prestar contas. É contrário ao amar a si mesmo. A cooperação no suicídio é contrária à lei moral. Ou seja, se você cooperar com alguém que vai se suicidar, você também está envolvido nesse pecado. Se o suicídio for cometido
com a intenção de servir de exemplo, aí, meu amigo, ele se torna um escândalo. É ainda mais grave. Eu vou me matar para minha mulher aprender a lição. Meu amigo, isso aí só piora a tua situação diante de Deus, segundo a Igreja Católica, tá certo? Só piora. Porque aí virou um escândalo. E tem pessoas que ainda deixam um bilhete, né? Eu me matei porque fulano era mal comigo. Isso é um escândalo. Você está fazendo mal para você mesmo. Agora, olha só o olhar de misericórdia da Igreja Católica com o suicida. Quando a pessoa está perturbada psiquicamente, quando ela está angustiada, quando ela está temendo diante de uma provação e de sofrimento, essas situações, a pessoa está angustiada, ela está perturbada mentalmente. Quer um exemplo disso? Um suicídio que a Igreja Católica não condena? Frei Tito. Frei Tito foi um religioso católico dos anos 70 que foi preso pela ditadura militar. Gente, você que quer apoiar os militares se voltarem ao poder, leiam os escritos do Frei Tito, as torturas que ele passou. Tanto, né, é um delegado, é o Fleury também, um delegado que é responsável pela tortura. Gente, rato no ânus, enfiar um rato no ânus da pessoa, pendurar a pessoa como se ela fosse um frango, enfiar alfinete na unha da pessoa, tortura. Frei Tito ficou muito, muito perturbado psiquicamente, abalado, angustiado. E ele se suicidou na França, num convento. Ele via o Fleury em todos os lugares. Ele via seus carrascos em todos os lugares. Ele escutava o som dos ratos colocados no seu ânus. Ele não aguentou psicologicamente as dores da tortura e abreviou sua vida. O suicídio é pecado? Sim, mas um olhar de misericórdia para quem foi muito machucado emocionalmente. Tá bom? Recomendo, veja o filme do Frei Tito, leia o livro, que você vai ver o que está sentindo. Até mesmo a série da TV Globo ficou muito bacana também. Tá bom? Salvação. Deus pode por caminhos que só Ele conhece. Nós, seres humanos, nós não temos a menor ideia de como o suicida vai ser salvo. Só Deus. Ele pode oferecer uma ocasião de arrependimento. A igreja ora pelas pessoas que atentaram contra a sua vida. A igreja reconhece que Deus é Deus e que naquele instante ele pode oferecer uma ocasião de arrependimento e salvação. Nós, seres humanos, a gente não entende isso, mas Deus sabe o que faz. Bom, vamos continuar. O escândalo, né, gente? O escândalo. Turma, escândalo é a atitude ou comportamento que leva uma pessoa a pensar ou fazer o mal. O que é isso? Escândalo é o seguinte: falei algo que afetou mal outra pessoa, é um escândalo. Fiz algo que afetou mal outra pessoa, é um escândalo. Então, evitar o escândalo. Ele transforma-se em tentador do seu próximo. Ele atenta contra a virtude e a retidão, podendo arrastar o irmão para a morte espiritual. É inevitável que haja escândalos, mas ai daquele que os causa. É uma palavra de Jesus. Você pode ser a pessoa mais religiosa do mundo. Se você cometeu um escândalo, escandalizou sua comunidade, outros irmãos, é um problema. O escândalo é ainda mais grave quando é causado por aqueles que, por natureza ou em virtude da função,
tem a obrigação de ensinar e de educar outras pessoas. Aí você é um líder religioso, você é um pastor, é um padre. Aí você envolve-se em uma questão sexual e escandalizou sua comunidade. Adultério, alguma coisa. Gente, a mão de Deus fica mais pesada quando o escândalo é causado por pessoas que têm a obrigação de ensinar e educar e dar exemplo. Vejam lá atrás, né? Quando a pessoa é ignorante, a culpa é diminuída. Quando a pessoa tem consciência, a mão pesa. Tá? O escândalo pode ser provocado pela lei, instituições, pela moda, opinião. Aquele que usa dos poderes que dispõe para induzir os outros a agirem mal é culpado de escândalo. Você está mexendo com pessoas boas, simples, fazendo essas pessoas agirem mal, pensarem o mal, fazerem o mal, defenderem o mal. Escândalo. Escândalo. Tá bom? Muito cuidado com o pecado do escândalo, que é um pecado que existe, mas que você deixa de lado. Certo? Aqui tem um escândalo. Eu fui muito infeliz na escolha dessa fotografia, não é? Mas aqui foi bem um escândalo, né? O jogo Brasil e Argentina. O jogo que não começou e não terminou. Né? Tudo errado, né? Os argentinos errados, os brasileiros errados, autoridades brasileiras erradas. Né? Infelizmente, pessoas, né, gostam de usar palco para se exibir, mas tudo errado. Esse episódio aqui não tem nenhum santo, nenhum agente pecador, errado, né? Foi um escândalo. Se não era para acontecer o jogo, não acontecesse, né? Mas escandalizou muita gente, né? Vamos lá. Saúde. A vida e a saúde são bens preciosos, confiados por Deus. Nós temos a obrigação de cuidar do nosso corpo, de cuidar da nossa saúde. O cuidado da saúde requer a ajuda da sociedade para se conseguirem condições de vida que permitam crescer e atingir a maturidade. Então, o cuidado com a saúde não é só ir para a academia, não é só fazer lipoaspiração, né? Cultuar o corpo. O cuidado com a saúde, ele inclui a alimentação, inclui o modo como você se veste, a tua casa. Como está a sua casa? Diz muito bem como está a tua saúde. A casa é um reflexo da saúde da pessoa. Cuidados com a saúde, cuidar da tua saúde. Ensino básico, a educação é um cuidado com a saúde. Emprego e assistência social. O que a Igreja Católica pede com relação ao cuidado com a saúde, ao cuidado com o corpo, é que nós pratiquemos a virtude da temperança. O que é temperança? Vem de tempero. O que é tempero? Todo mundo que sabe cozinhar sabe que se você colocar pouco sal no arroz, ele vai ficar insosso. Mas se você colocar muito sal, ele fica salgado. Se colocar pouco tempero, a comida não pega gosto. Se colocar tempero demais, a comida é só o tempero. Então, o que é temperança? A medida certa. Cuidar do corpo e da saúde na medida certa. Não fazer dessa preocupação um culto ao corpo. Infelizmente, nós temos na atualidade algo chamado digitais influencers. E alguns estão na área da nutrição. E eles estão cometendo algo terrível. Estão gerando culpa nas pessoas por elas comerem. A pessoa não pode comer isso, não pode comer aquilo. Ela não pode isso, não pode aquilo. Porque ela tem que ficar igual aquele corpo perfeito daquela digital influencer que não faz nada o dia inteiro, que não trabalha, que não cuida da casa, que o dia inteiro dela é ficar em frente do celular e na academia. E aí você tem que seguir os conselhos dela, que tem uma vida artificial. E essa pessoa gera nos outros a culpa por comer. Não coma isso, você vai ficar gordo. Qual é o problema? Não coma isso, não coma aquilo, não faça isso, vá para a academia. Gente, temperança. Tudo no ponto certo, tá bom? Você deve evitar, sim, os excessos.
O abuso da comida deve ser evitado, da bebida, tabaco e medicamentos. Mas jamais você deve se sentir culpado por se alimentar ou por querer uma comida que lhe dá prazer, não é, gente? Convenhamos, não é? Você não pode perder o prazer pela alimentação, não pode perder. Eu tinha um amigo meu que tudo que ele fazia, ele era, não pode comer isso, pode comer aquilo. Eu falei, amigo, vem cá, você sente prazer em comer, não, é só pode, não pode, pode, não pode. Cuidado. Aborto, ó, que é um tema delicado, perdão. Bom, chegamos ao aborto, mas você já sabe a posição da Igreja Católica com relação ao aborto, né? Para a Igreja Católica, a partir do momento em que a pessoa foi concebida, na ação sexual, no ato sexual, se foi fertilizado, já tem vida. Então, para a Igreja Católica, não vale o argumento de 2 semanas, 3 semanas, 10. A Igreja Católica diz, né? Você já tem vida. Por quê? Porque é um princípio bíblico. Ó. Antes de te formar no ventre materno, eu te escolhi. Antes que saísse do seio da tua mãe, eu te consagrei. Então, para a Igreja Católica, o aborto ele é repudiado em toda e qualquer situação. Por quê? Porque a pessoa que aborta, ela está tirando o direito inviolável de um ser à vida. Toda pessoa tem direito a nascer, porque na concepção e antes, Deus já havia olhado para ela com carinho. A colaboração formal, aquele pessoa que colabora com o aborto, também comete uma falta grave. A igreja pune com a excomunhão esse delito contra a vida humana. Porque, eu sou contra o aborto, mas eu vou ajudar uma pessoa a abortar. É a mesma gravidade quem aborta e quem ajuda. Volto a repetir, galera que é viciada em cortes. Volto a repetir. Estou aqui traduzindo os ensinamentos de uma igreja. Se você não concorda, ponto, você não concorda. Mas não seja uma pessoa ofensiva nas críticas a quem pensa dessa forma. Porque aí você está sendo intolerante. Nós somos diferentes, não tem jeito, tá bom? A igreja não pretende restringir a misericórdia. Ela simplesmente está apontando a gravidade do crime cometido. Está simplesmente apontando a gravidade do crime cometido. Ela chama de crime o aborto, tá bom? Bom, passamos pelas temáticas, estamos vivos, passamos por temáticas sobre a teologia moral da Igreja Católica. Semana que vem, a teologia moral da Igreja Evangélica. Aqui é muito simples, não é? Qual é a posição da Igreja Católica em relação ao aborto? A vida humana deve ser respeitada e protegida de modo absoluto a partir da concepção. Houve o ato sexual, houve a inseminação, já há vida, não é? Para você que acertou, aquele 10 com louvor. Maravilha, maravilha, coisa linda. Coisa bela, pode comemorar. Turma, outras religiões, elas têm uma ideia diferente do momento em que a vida acontece. A Igreja Católica, ela aponta a concepção, o ato sexual. Mas tem religiões que acham que a vida só acontece ao nascer, que a alma só chega ao corpo da pessoa quando ela está nascendo. Então, esse debate é muito debate acerca do momento da concepção, tá bom? Vamos lá, gente. Segunda questão, fica para casa. Revisão, turma. Hoje, nós falamos sobre as reflexões éticas da Igreja Católica que estão contidas no Catecismo da Igreja Católica, tá certo? Abordamos sobre a dignidade humana, o ser humano criado à imagem e semelhança do Criador. Nele está presente a imagem divina. Falamos sobre a eutanásia. Por fim, a vida de pessoas deficientes, doentes ou moribundas é inaceitável. Ao suicídio, o suicídio é repudiado pela Igreja Católica. Ao escândalo, o escândalo é algo grave, mais grave ainda, quando cometido por pessoas que deveriam dar o exemplo. E o aborto, a colaboração no aborto é uma falta
grave. A igreja pune com pena de excomunhão esse delito contra a vida humana. Em nossa próxima aula, olha só, agora vamos ver a visão do cristianismo evangélico sobre o debate ético moral. Até a semana que vem. Aquele abraço carinhoso. Salve, 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 salve. E